fã gostaria de pedir aos corteiros para dar like e se inscrever no canal do Fefoverso, esse tipo de conteúdo exige muita pesquisa e responsabilidade para ser feito. Vamos apoiar nossos criadores. 3. Eu quero muito ver esse vídeo aqui. Blake Lively expôs tudo. O outro lado da treta com Justin Baldoni. Caralho, 40 minutos, mano. Puta que pariu. O que eu não faço por uma fofoca? Respirar fundo, que a história hoje é longa. Amigos, esse não era o vídeo que eu tinha planejado pra esse domingo, Vocês tá? me perdoam se eu botar numa velocidade maior? Natal, resgatar uma polêmica de agosto. Assim? O meu vídeo de hoje era sobre os detalhes do término da Megan Fox e do Machine Gun Kelly. Mas eu fui obrigado a jogar essa pauta pro futuro. Espera até terça ou quarta pra ver essa treta. Prometo que tá boa também. Porque sim, hoje vamos falar novamente sobre a polêmica nos bastidores do filme É Assim Que Acaba, lançado em agosto desse ano. Caso você não lembre, eu já fiz 2 vídeos sobre o assunto. Um detalhando os rumores sobre uma suposta guerra na produção do filme, envolvendo o Justin Baldoni, que comprou os direitos da adaptação do livro com a sua empresa Wayfair e foi o diretor / protagonista do filme, e a Blake Lively, também protagonista da história e posteriormente creditada como produtora executiva do longa. O segundo vídeo foi focado no apocalipse que aconteceu na carreira da Blake depois que o filme foi lançado. Ai não, gente, 1.5 eu não consigo. Artigos começaram a bombar nos sites gringos, descrevendo a Blake como alguém horrível de se trabalhar, e a internet basicamente começou a pintar a loira como o top 10 piores pessoas de Hollywood. E o vídeo de hoje se conecta diretamente com aquele. A Blake Lively apresentou uma queixa na justiça contra o Justin Baldoni, a sua empresa, a Wayfair Studios, outros associados a ela e a vários membros da equipe de marketing do Justin, acusando eles de abuso sexual. Eu tinha me mutado sem querer. Mano, eu só falei que eu fico agoniada 1.5 e caneca ruída da Kilua. Obrigada pelos 33 meses. Tadinha da minha neném. Planejamento de uma campanha de ódio com intenção de prejudicar a imagem dela, quebra de contrato, invasão de privacidade e dano moral e emocional. Oi, bezinha. Babado, viu? E eu li tudo. Felizmente, o The New York Times disponibilizou toda essa queixa na internet. Eles chamam de complaint. Eu sou leigo no direito, eu não sei como traduzir isso pro Brasil, não sei qual é o nosso equivalente. Mas essa queixa é uma coisa que precede um processo, então ela ainda não tá processando o Justin Baldoni, o processo é o que vem depois dessa queixa. E pode ser que o processo nem venha caso as duas partes entrem em um acordo. Enfim, esse documento tá disponível na íntegra e eu já te adianto que a versão da Blake Lively pode a mesma coisa, queixa crime. Você tava enxergando essa treta. Como já faz algum tempo, desde que a gente falou sobre essa história, eu preciso fazer uma breve recapitulação do que aconteceu. Se você quiser pular essa parte, o vídeo tá com minutagem. Eu não vou pular sempre, porque então eu não sei nada. A parte que te interessa. Mas eu prefiro não que me você lembro. Fique aqui, porque o vídeo é uma história completa. Olha, o que aconteceu foi o seguinte. Quando o filme estreou em agosto desse ano, a internet começou a suspeitar que tinha alguma coisa acontecendo entre o elenco e o... Tem alerta de gatilho? Algum mod pode colocar e fixar? É que gatilho? Abuso? Gente, eu nem sabia. Chocada. O diretor, o Justin Baldoni, porque eles não apareciam juntos em lugar nenhum. Tanto a Blake quanto a Colleen Hoover, a autora do livro que inspirou o filme, deram um follow no diretor, e toda a promoção pra esse filme foi feita por 2 frentes diferentes. O Justin Baldoni dava entrevistas falando sobre a importância do filme pra discutir casos de violência doméstica. Esse é um dos temas mostrados ali. Enquanto a Blake e o resto da equipe promoviam o longa de um jeito mais leve e suave, quase que escondendo a verdadeira mensagem dele. Ela parecia tratar o tema com certo descaso. Ela parecia querer pintar esse lançamento como um novo Barbie do cinema. Como a protagonista da história, a Lily Bloom, trabalha com flores, eles promoveram o filme em floriculturas e dizendo coisas como junte suas amigas, use seu vestido floral e vá ver o filme. Era muito fora do tom, sabe? Parecia que o Justin era o único que se importava com a seriedade do assunto. E nessa época, a Blake Lively... Eu vi isso daqui, eu já não tinha gostado, mas assim, eu jamais acharia que o Justin se importava com alguma coisa. Nem conheço ele, a Blake eu conheço a mocota, tá ligado? Ele virou o tópico de conversa da internet. Coincidentemente, publicaram uma entrevista antiga com ela, de anos atrás, onde ela tinha sido bem grossa com uma jornalista. Eu falo mais sobre isso no segundo vídeo dessa série. E nas redes sociais ecoava um único coro. A Blake Lively é uma mean girl, arrogante, metida e sem noção. E enquanto essa divergência era criada, Justin versus Blake, outras narrativas iam aparecendo nos jornais. Primeiro, a gente ficou sabendo que a Blake tinha contratado um editor para fazer o corte final do filme pelas costas do Justin Baldoni, o que pintou ela como uma mulher controladora e que queria dominar uma produção que não era dela. E depois ficamos sabendo de rumores que diziam que ela tinha se sentido desconfortável durante as gravações com alguns comentários impróprios que o Justin teria feito.
Como esse era o hot topic do mês, muita gente não sabia no que acreditar, porque era impossível não existir uma narrativa digital pra queimar uma ou outra figura. Eram muitos artigos saindo um atrás do outro e os compilados da Blake Lively, sendo sem noção, acabavam falando mais alto. Graças a isso, ela ficou semanas sem aparecer em público e sem publicar nada nas redes sociais. Até hoje, dezembro, a gente teve pouquíssimas aparições públicas dela e da sua família. E nessa última sexta-feira, dia 20 de dezembro, a Blake Lively finalmente soltou o seu lado da história numa queixa judicial contra a empresa do Justin, ele próprio e sua equipe, narrando o que ela diz ter acontecido nos bastidores desse filme e o que levou o nome dela para esse cancelamento gigantesco. A notícia foi divulgada pelo TMZ e depois por outros portais maiores, mas foi o The New York Times que publicou o documento completo com provas e mais provas do plano que foi orquestrado contra a atriz. Em um comunicado... Mano, eu vou ver o vídeo inteiro, mas assim, a chance de ter mensagem dele ou da assessoria dele mandando entrevista e promovendo essas entrevistas que ela foi escrota por trás. E ele mesmo, tipo, promovendo esse tipo de coisa de, tipo, da imagem dela é muito grande, mano. Isso já aconteceu 1 trilhão de vezes em Hollywood, desde que eu me entendo por gente. Já aconteceu com a Taylor, né? Essa queixa, ela disse o seguinte: espero que minha ação legal ajude a levantar o véu sobre essas táticas sinistras de retaliação para prejudicar pessoas que falam sobre condutas impróprias e ajude a proteger outras que possam ser alvo disso. Eu refleti muito sobre como eu ia contar toda a história pra vocês, porque essa queixa tem uma estrutura meio confusa. Ela fala das acusações, depois ela mostra as provas, depois ela volta pra dizer o que aconteceu nas gravações, é meio fora de ordem. Nossa, é muito horrível quando a gente vai atrás de coisas judiciais, né? Quando eu fazia meus vídeos de criminologia, eu já li auto de processo, e aí tu tem que elaborar certinho pra botar num roteiro, pra deixar acessível pro pessoal, é muito... Puta que pariu, a gente tem às vezes tirar leite de pedra, sabe? Porque não sabe aonde, tipo, maneja certinho pro texto ficar bom pro vídeo e pra pessoa entender também, pra não ficar uma linguagem academicista, enfim. De explicar em ordem cronológica, porque acho que fica mais fácil de entender o que aconteceu uma coisa depois da outra. E lembrando aquilo que eu sempre digo, não vamos botar a mão no fogo por ninguém. Não vamos botar a mão no fogo por gente que a gente não conhece. Não, eu sei que esse vídeo é de dezembro, gente, tá desatualizado porque já saiu mais coisa, mas eu queria ver esse em específico. Sim. Eu vou te contar toda a história. Porque eu sei das coisas que foram faladas dela, essas coisas aí e tal, que ela tava promovendo de uma forma e tal. Mas eu quero ver exatamente esse, porque eu quero ver o negócio da treta com o Justin Baldoni e as coisas... Nossa, eu pausei numa hora muito ruim ali pra ele. E o que saiu mesmo dele, sabe? O que saiu, o que ela falou nesse momento que ela deu a cara a tapa aqui, porque ela tava sumida, mó cópia. Que tá nesse documento, mas no final do dia, só você sabe o que você tá pensando. De acordo com a Blake Lively, os problemas começaram algumas semanas antes da produção pro filme começar, ainda no início de 2023. E, gente, as datas são muito importantes nessa história, tá? Até porque a gente vai passar por uma greve em Hollywood no meio dela. Então presta atenção nisso. A primeira parte das gravações aconteceu no começo de 2023. Entre maio e junho. Aí veio a greve, eles ficaram um tempão longe e voltaram a gravar só em janeiro de 2024. Muito do que eu vou te dizer aqui aconteceu nessa primeira parte, ali no primeiro semestre de 2023, antes da greve. A Blake lista que, embora ela tenha sido muito objetificada pelo Justin Baldoni, como a gente vai ver mais pra frente, ela também era constantemente humilhada pela sua aparência e pelo seu peso. Semanas antes das gravações começarem, o Justin teria ligado pro personal trainer da Blake e teria pedido pra que ele desse uma rotina que emagrecesse ela, porque ele queria que ela estivesse mais magra pro filme. Gente, é a Blake. Blake tinha acabado de dar à luz e achou esse comentário bem ofensivo. Gente, ainda mais Blake! Porque a desculpa do Justin é que ele tava preocupado com uma cena em que teria que levantar ela nos braços, mas essa cena não existia no roteiro. Então pra ela foi uma humilhação gratuita ele ter planejado algo pelas suas costas pra ela emagrecer. Mas, gente, essa é a acusação mais leve, tá? Eu só tô começando por ela porque Ai, meu Deus do céu. Antes da produção. E já me irritou. Nas semanas que antecederam tudo. Quando as gravações tiveram início, o negócio só piorou. A Blake conta que o set não era um ambiente confortável para as mulheres da equipe, principalmente por conta do comportamento do Justin e do outro dono da Wayfair Studios, o Jamie Heath. Guardem esse nome. Ele e o Justin são os donos da Wayfair Studios, que produziu É Assim Que Acaba. Eles são os donos da produtora do filme. Então, pra quem você reclama... Por que tu vendeu, né, Colin Hoover? Vamos começar por ti. Como que tu me vende a tua história pra um lugar que chama Wayfair Studios?
A gente, todo respeito, porra. Eles, nome sabe? péssimo. Eles já estão no cargo mais alto. Enfim, segundo a Blake, no primeiro dia de trabalho, ela já teria notado alguns red flags na equipe. Ela disse que os dois, o Justin e o Jamie, ficavam compartilhando histórias sexuais e deixando todo mundo desconfortável. Eles contaram uma história de quando o Justin saía com uma menina, mas aí ele perdeu o interesse nela e passou ela pro Jamie. E aí, basicamente, dividindo histórias sobre como eles passavam mulheres um pro outro. E isso deixou a Blake meio desconfiada, de que tinha uma dinâmica meio estranha acontecendo entre os dois. Ela também conta que o Justin Baldoni frequentemente falava sobre o seu antigo vício em pornografia, e ele referenciava isso pra Blake o tempo todo, no ponto que a Blake precisou chamar o Justin Baldoni de lado e pedir pra ele parar de falar sobre pornografia com ela, porque ela nunca tinha assistido a nada e esse assunto deixava ela desconfortável. Depois, no set, na frente de toda a equipe de trabalho, ele voltou a falar sobre pornografia e disse: inclusive, vocês sabiam que a Blake nunca assistiu nada? Na frente de todos, o que ela achou extremamente constrangedor, já que ela só contou isso pra ele, em particular, pra pedir pra ele parar de falar sobre isso. Não era pra continuar, muito menos pra expor ela. E esse clima de tensão não ficava só nos bastidores, e ia pras páginas de roteiro também, de acordo com essa queixa. A Blake diz no documento que quando ela assinou contrato pra fazer parte do filme, existia um rascunho do roteiro, um projeto inicial. E ela topou o trabalho graças a esse roteiro. Mas, antes das gravações começarem, o Justin teria adicionado várias cenas de relações íntimas de nudez. Cenas essas que não estavam no roteiro que a Blake concordou em gravar. Uma dessas cenas incluía um close no rosto dela, enquanto a sua personagem, a Lily Bloom, alcançava um orgasmo. A Blake pediu pra essa cena não ser gravada, porque não era o combinado e ela não se sentiu confortável com isso. O Justin aceitou o pedido dela, retirou a cena e disse que só tinha colocado essa parte nova porque ele queria mostrar o prazer pelo olhar feminino. Mas o prazer pelo olhar feminino. Foca a cara dela enquanto ela tá gozando. Eita, como foi o olhar feminino. Eu vou fazer uma mastectomia masculinizadora terça-feira. Manda boa sorte pra eu não esquecer minha bolsa no hospital. Pedro, eu confio em ti, cara. Eu confio em ti. Tu não vai esquecer essa merda no hospital, hein? Caralho. E boa sorte. Mas ele insistiu em manter uma outra cena. Uma cena em que o casal chega num orgasmo juntos na lua de mel. Ele disse que essa cena era muito importante pra ele, porque quando um casal chega no clímax juntos, é o ápice, é perfeito. E aí ele perguntou pra Blake se ela e o Ryan Reynolds chegavam no clímax juntos também. Ela desviou da pergunta porque achou o Justin muito invasivo. Gente, eu dava uma camaçada de pau o nome desse. Sem brincadeira, eu avançava. Olha, nessa queixa judicial, a Blake Lively cita muitos outros... Eu já tive um amigo que, por ele ser gay, ele achava que ele podia perguntar tudo quanto é coisa de detalhe da minha vida sexual. Eu juro por Deus, mano. Era um negócio assustador e ele só falava dessa porra, mano. Falava disso com as minhas amigas, falava disso no meio de todo mundo, tá ligado? Mano... sei lá, obcecado, tá ligado? Só sabe falar disso, porra. Nossa, aí chegou um dia que eu só falei, porra, achando que eu sou o quê? Caralho, insuportável. Puta que pariu, mano. Os eventos que aconteceram nas primeiras semanas de gravação. Porra. Eu sinto a necessidade de contar a maioria pra vocês, porque muitas matérias não estão falando sobre isso, e eu acho algumas coisas bem pesadas aqui. E tudo isso vai levar a um grande plot que aconteceu no começo de 2024, quando as gravações voltaram, então fica comigo, vai acompanhando todas as histórias aí. Outra coisa que a Blake disse é que o Justin admitiu, de um jeito meio suspeito, que ele já teve relações não consensuais com outras mulheres. Olha que loucura. O texto cita um dia que o Justin tava andando de carro com a Blake, seu motorista. O Will da Bel mandou: eu fiz minha mastectomia, vai fazer 1 mês amanhã. Foi a realização de um sonho. Pedro, muito feliz por ti. Qualquer coisa eu tô aqui se precisar. Ai, lindos. Beldades unidas, cara. Obrigada, Will, por compartilhar. E assistente. E ele começou a falar sobre já ter sido vítima de abuso também. É uma história que, inclusive, ele já compartilhou na mídia. Ele teria dito que hoje, entendendo o que aconteceu com ele repensa muito o próprio passado. Abre aspas. Eu sempre... Não parece. Não está parecendo. Dia por consentimento? Não. Eu sempre ouvia quando elas diziam não? Não.
basicamente dizendo que hoje ele olha pra trás e é capaz de aprender muita coisa. Mas pra Blake, isso soou praticamente como uma confissão de crime. Tanto é que ela conta nessa queixa que quando o Justin saiu do carro, o motorista virou pra ela e falou: nossa, me lembra de nunca deixar você sozinha com esse cara. Então existia esse medo em volta da figura do Justin, por essa série de comentários que ele fazia. Tudo isso de acordo com o texto, ok? Eu não estava lá, eu não vi nada disso, pelo amor de Deus. Eu estou te dizendo o que estava escrito nas 70 páginas que eu li. Enfim, no processo, gente, é mania de falar, tá? Não é um processo ainda, mas enfim, só pra não ficar repetindo queixa o tempo todo. No processo, a Blake conta que frequentemente ouvia de outras mulheres da equipe reclamações parecidas sobre o Justin, dizendo que ele chamava elas de sexy o tempo todo, que ele fazia comentários desconfortáveis sobre sexo, e sempre que alguém chamava a atenção dele, ele dava alguma desculpa do tipo: hoje eu posso brincar com isso porque minha mulher tá aqui no set. Ou dizia: acho que eu faltei na reunião de hoje do RH, kkk. E coisas assim. Ele sempre dava alguma piadinha pra escapar de ser cobrado a atenção. Mais uma vez, vamos reforçar que ele é protagonista, diretor, produtor, dono da empresa produtora. É difícil você procurar uma autoridade quando ele é a maior autoridade do set. Além disso, como eu te disse, a aparência da Blake Lively era um ponto de discussão muito forte. Ela conta que num dos primeiros dias de trabalho, a equipe se atrasou horas e horas pra começar a gravar, porque o Justin tava numa reunião no trailer da Blake, reclamando que vazaram fotos do set e a internet tava chamando a Blake de feia e de brega. Meu Deus, eu lembro disso e eu falei em live. Gente, se você tá preocupado com a aparência dela enquanto é um filme sobre violência doméstica, vai pra puta que te pariu um pouquinho também, né? Ai, se fuder, fi. Porra. E que isso não era certo, porque ela precisava estar mais bonita, mais arrumada, pro público ter mais interesse no filme. E ela precisou dizer: mas Justin, nessa cena que eu tava gravando, a minha personagem tinha acabado de passar por um episódio de violência. Não era uma cena em que eu tinha que estar bonita, sexy, bem arrumada. Era uma cena em que eu precisava estar realista com a situação. Essas são algumas coisas que ela teria ouvido do Justin. Agora eu vou te contar o que ele levou pra frente das câmeras. A loira conta na queixa judicial que a Wayfair Studios não providenciou nenhum profissional responsável por acompanhar as cenas de intimidade. Pra quem não sabe, pelas diretrizes do sindicato de atores, os sets precisam ter um coordenador de intimidade pra monitorar essas gravações e pra se certificar de que nenhum abuso tá acontecendo ali. Ele pode acompanhar a coreografia nas cenas de sexo, porque sim, tem coreografia, é ficção. Ele pode acompanhar a coreografia dos beijos, do toque, tudo pra ser feito da maneira mais responsável possível. E a Wayfair Studios, a empresa que produziu o filme, a empresa do Justin Baldoni, não ofereceu nenhum profissional assim. Então, nessas primeiras gravações de 2023, a gente ainda tá na primeira parte, antes da greve, tudo foi feito sem supervisão. E a Blake conta que isso foi muito prejudicial pra ela, porque houve uma cena, por exemplo, em que o Justin Baldoni improvisou um beijo mais longo que o normal, e ainda mordeu e chupou o lábio dela, coisa que não tava no roteiro. Além disso, ele, como diretor, teria pedido pra cena ser regravada várias vezes, coisa que ela achou... Ai, meu Deus do céu, parece um incel virgão do Twitter indo dirigir um filme vendo uma mulher pela primeira vez! muito desnecessária. Outro incidente aconteceu durante a gravação de uma cena de dança, em que os dois atores não estavam microfonados. Então, era uma cena sem áudio, só pra mostrar o personagem do Justin e a personagem da Blake dançando, rindo, conversando. A Blake conta no texto que durante a gravação, o Justin começou a falar com ela, não como o seu personagem, mas como o Justin mesmo. E como não tinha áudio na gravação, ele podia falar qualquer coisa, só tava filmando eles dançando. Então eles foram ali, interagindo fora do personagem, com o Justin conversando enquanto Justin e dizendo coisas desconfortáveis no pé do ouvido da Blake, elogiando o perfume dela, dizendo que ela tava muito cheirosa hoje. Ela disse que ficou super desconfortável porque ele tava fora do personagem, se aproveitando de uma cena com ela. Complicado, né? E só pra te dar um spoiler aqui, tem uma cena que a personagem da Blake dá luz a uma criança. O Justin e o Jamie insistiram pra Blake gravar essa cena completamente nua, porque é assim que mulheres dão à luz. O Jamie até falou que algumas mulheres rasgam a própria camisola hospitalar no parto e tal. E ela bateu o pé que essa nudez não estava no roteiro e ela não concordava em fazer. Ela ia gravar com a roupa mesmo. Até que eles convenceram ela a gravar seminua. Assim, do peito pra baixo, entendeu? Só com aquela peça protegendo a parte íntima. Essa foi uma cena muito vulnerável pra ela gravar, e ela conta que, normalmente, um coordenador de intimidade garante que o set seja um ambiente mais contido, só com as pessoas necessárias. Ele garante que os monitores estejam desligados, para que o estúdio inteiro não veja você com as pernas arreganhadas ali. Mas nada disso foi feito. O set estava cheio de pessoas, todos os monitores ligados, todo mundo vendo a Blake numa situação desconfortável, e mais, o Justin Baldoni teria chegado pra ela e dito: então, eu chamei meu melhor amigo pra interpretar o ginecologista, tá? Ela ficou abismada, porque esse tipo de figuração normalmente é feita por um ator local. Mas não, o Justin chamou um amigo pessoal,
pra uma cena em que o ator ficava com as mãos e o rosto perto da virilha e da região íntima da Blake Lively, e ela achou isso um absurdo. Outro episódio que ela conta aconteceu quando o Justin e o Jamie chegaram pra ela e mostraram um vídeo de uma mulher pelada, com as pernas abertas. E ela ficou, meu Deus, o que é isso que você tá me mostrando? Fia, o que é isso? E o Jamie disse, não, é minha mulher dando à luz. Eu quis mostrar pra você. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Você vê como ela ficou. E a Blake ficou indignada. A sua mulher sabe que você tá mostrando ela nua pros seus colegas de trabalho? E o Jamie teria respondido, ela não tem frescura com isso não. Juro. E essas gravações foram tão intensas que no documento tem até caso da Blake citando o que aconteceu com outros atores. No filme, a gente acompanha a personagem da Blake na adolescência, por um período. E nessa época, a personagem dela perde a virgindade. No livro, essa cena nunca foi explícita. Ficava em aberto, pro público entender o que tinha acontecido. Mas o Justin queria uma cena mais gráfica. E ele filmou uma cena de relação íntima com os personagens na versão mais jovem. A personagem da Blake era uma menor de idade aqui. E ele não só gravou a cena da relação, como também gravou um close no rosto da atriz, que faz a personagem da Blake mais nova, sentindo um susto, sabe? No momento em que o negócio realmente acontece, ela dava um sustinho ali e ele filmava a reação bem de perto do rosto dela. E quando a gravação acabou, o Justin foi até os atores e falou, olha, posso falar isso, mas caramba, essa cena foi quente, hein? Por acaso vocês andaram ensaiando? Fora das câmeras? Brincando que tinha rolado algo entre os atores. A Blake conta na queixa judicial que quando ela soube disso, ela ficou revoltada. E essa é uma das razões pra ela ter contratado o próprio editor. Ela retirou essa cena do corte final porque achou incoerente com a produção. Vale citar aqui que a atriz que interpreta a personagem da Blake mais jovem já disse em entrevista que a Blake Lively é um anjo e cuidou dela no set. Agora a gente entende um pouco mais do que ela quis dizer com isso. Por conta desse comportamento meio problemático do Justin Baldoni, a Blake teria solicitado uma reunião com o Jamie, que era o outro responsável pela empresa. Ela queria ver algumas Wayfair Studios, ai juro. ação sendo tomada, alguma coisa que mudasse o comportamento do Justin. Foi por isso que o Jamie apareceu no trailer dela no final do dia pra conversar. Ela conta que tava seminua, retirando maquiagem do corpo e pediu pra ele voltar mais tarde, pra eles poderem conversar. O Jamie teria dito que se eles não conversassem agora, eles não teriam outra oportunidade. A Blake tentou argumentar, mas ela concordou que ele entrasse no trailer e os dois conversassem. Como não teria outra oportunidade? Ele ia o quê? Morrer? Na condição de que ele ficaria de costas e não ficaria olhando pra ela enquanto ela tira a maquiagem do corpo. Eles conversaram e quando ela percebeu, ele tava de frente, olhando fixamente pra ela. Ela repreendeu ele e ele teria dito que só consegue conversar com alguém se estiver olhando pra pessoa. Tudo isso que eu tô te contando aconteceu nas primeiras semanas de gravação. Foi coisa de um mês. Menos, talvez. E pra sorte da Blake Lively, aconteceu uma greve em Hollywood, pra ela ficar uns meses afastadas desse set. Nossa, e em novembro de 2023, antes da produção voltar, os advogados da Blake enviaram um comunicado à Wayfair Studios com uma lista de exigências, dizendo que a Blake só ia voltar pras gravações se algumas coisas mudassem. Aí isso foi divulgado. O documento enviado pela Blake solicitava o seguinte: não serão mais exibidos vídeos ou imagens de mulheres nuas, incluindo a esposa do produtor, para Blake Lively e seus funcionários. Não será mais permitido mencionar o vício em pornografia do Sr. Baldoni ou do Sr. Hit. Gente, imagina tu ter que colocar isso num... num requisito! Ou a ausência de consumo de pornografia por parte da Blake Lively, para ela e para outros membros da equipe. Não serão mais permitidas discussões com Blake Lively e seus funcionários sobre experiências pessoais relacionadas ao sexo, incluindo aquelas que envolvem cônjuges e outras pessoas. Não será mais permitido mencionar a Blake Lively ou seus funcionários eventos pessoais em que o consentimento físico não foi dado em atos sexuais, seja como abusador ou como abusado. Não serão mais permitidas descrições de suas próprias genitálias para Blake Lively. Não serão mais permitidas piadas ou comentários depreciativos feitos a Blake Lively ou seus funcionários sobre reclamações de RH que a Wayfair já recebeu no set, ou sobre faltar a uma reunião de RH. Não serão mais permitidas investigações do Sr. Baldoni com o treinador de Blake Lively sem o conhecimento ou consentimento dela para divulgar o seu peso. Não será mais permitido que o Sr. Baldoni mencione que ele falou com o pai falecido da Blake Lively. Esqueci de um detalhe. A Blake conta que o Justin Baldoni falava frequentemente sobre a sua espiritualidade e ele dizia que conseguia conversar com pessoas mortas. E ele teria dito pra ela algumas vezes que tinha conversado com o pai dela, que faleceu tem pouco tempo. Nossa, eu ia falar, daqui a pouco tu vai ter que falar com teu eu lírico. Quem vai estar morto vai ser tu. Ela pediu pra ele não fazer mais isso, porque cruzava um limite muito doido. Não será mais... Esse é o problema, entendeu? Ela foi muito gente boa.
Quando tu tá lidando com um filho da puta desse, tu tem que ser 3 vezes mais filha da puta. Tu tem que traumatizar a pessoa de volta. Ela tá tentando te traumatizar? Traumatiza ela de volta. Vai se fuder. É permitido que o Sr. Baldoni pressione Blake Lively a divulgar suas crenças religiosas ou compartilhe as dele de forma não solicitada. Se Blake Lively ou seu filho forem expostos à Covid novamente, Blake Lively deverá ser imediatamente notificada assim que a Wafer Studios ou outros produtores tomarem conhecimento de tal exposição, sem que ela precise... Eu tô curiosa pra ver o que ele respondeu, na verdade. Dias depois, por conta própria. Ai, tem mais essa. Ela e o seu bebê pegaram Covid dentro do set e ela só descobriu que ela tinha sido exposta ao Covid dias depois, porque o Justin e o Jamie mantiveram isso em segredo. Eles teriam dito que não falaram nada porque dá muita dor de cabeça e eles iam ter que parar a gravação por causa da doença e tal. Um coordenador... Muita dor de cabeça, uma pessoa pode, sei lá, contrair e morrer. Muita dor de cabeça. de intimidade deve estar presente. A minha avó sempre falava isso, a avó Zélia. O remédio pra doido é um doido e meio. Em todos os momentos em que Blake Lively estiver no set, em cenas com o Sr. Baldoni, não será mais permitido nenhum toque físico, pessoal ou comentários sexuais por parte do Sr. Baldoni ou do Sr. Heath em relação a Blake Lively ou qualquer um de seus funcionários, bem como qualquer membro feminino do elenco ou da equipe, sem o consentimento expresso. Eu gostei que, nessa lista de demandas, ela falava não só sobre ela, mas sempre falando dos funcionários e da equipe também. Não será mais permitido improvisar beijos. Todo toque íntimo deve ser coreografado previamente com a Blake Lively e um coordenador de intimidade. Não será permitido morder ou chupar os lábios sem o consentimento da Blake Lively. Todo toque íntimo e conversas diante das câmeras devem estar no personagem e não serem dirigidos diretamente do Baldoni para Blake Lively. Blake Lively deve ter um representante presente no set o tempo todo com um monitor durante cenas envolvendo nudez, atividade sexual ou muito obrigada pelos Baldoni. 16. Todos os atores que participarem de cenas íntimas com Blake Lively envolvendo qualquer estado de nudez ou nudez simulada devem ser classificados como atores profissionais ativos e não amigos do diretor ou dos produtores, e devem ser previamente aprovados por Blake Lively. Não será mais permitido filmar cenas de nudez de Blake Lively sem um contrato de nudez totalmente... Gente, olha a quantidade de coisa que ela teve que colocar no papel. Com o sindicato. Qualquer material já filmado sem esse contrato e em violação direta aos requisitos do sindicato não poderá ser usado sem o consentimento prévio e por escrito da Blake Lively ou de seus representantes legais. Qualquer cena da Blake Lively ou de outro ator interpretando a personagem Lily que envolva nudez ou sexo simulado deve ser conduzida estritamente de acordo com o contrato de nudez mencionado acima e deve seguir o roteiro aprovado por Blake Lively. Falando aqui da história lá da menina mais nova. Um coordenador de intimidade deve estar presente no set para todas as cenas envolvendo nudez e sexo simulado, e deve ter um monitor para garantir o cumprimento das regras. Os monitores não devem ser vistos ou estarem acessíveis no set ou remotamente durante cenas fechadas, exceto para a equipe essencial aprovada por Blake Lively. Não será mais permitido que o Sr. Heath e o Sr. Baldoni entrem, tentem entrar, interrompam, pressionam ou peçam para que Blake Lively entre no trailer ou na sala de maquiagem enquanto ela estiver nua, por qualquer motivo. Não serão mais permitidas reuniões privadas prolongadas no trailer de Blake Lively com o Sr. Baldoni reclamando, sem a presença de um representante nomeado por Blake Lively para monitorar a situação. Não será mais permitido que o Sr. Baldoni pressione Blake Lively para realizar rituais de purificação com seus funcionários. A produtora Alex Sachs deve receber os direitos padrão, inclusão e autoridade de acordo com a sua descrição de trabalho, conforme representado a Blake Lively no momento da assinatura. A Sony deve ter um papel ativo e diário na supervisão da produção física para o restante do filme, monitorando a segurança do elenco e da equipe, o cronograma, a logística, a resolução de... Ela cita muito a equipe também, né? Não só ela. Só pra explicar aqui, a Sony é a distribuidora do filme, tá? Contratação de um produtor experiente para supervisionar a segurança do elenco e da equipe, o cronograma, a logística, a resolução dos problemas e aspectos criativos pro restante da produção. Contratação de uma dublê de ação de alto nível aprovada por Blake Lively para interpretar a Lily em cenas com o Sr. Baldoni envolvendo estupro ou violência. Blake Lively deve realizar apenas cenas de close ou cenas de uma lista de filmagem previamente aprovada por Blake Lively em cenas envolvendo violência com Baldoni. Não será permitido adicionar cenas de sexo ou clímax sexual em câmera por Blake Lively fora do escopo do roteiro aprovado por ela no momento da assinatura do projeto. Não será permitido que Blake Lively seja pressionada ou solicitada a cruzar o seu limite. Não será permitido comportamento retaliatório ou abusivo em relação a Blake Lively por levantar preocupações ou solicitar medidas de segurança. Uma reunião presencial deve ser realizada antes da retomada da produção com o Sr. Baldoni, o Sr. Heath, a Sra. Sachs, a representante da Sony, o novo produtor,
a Blake Lively e o seu esposo Ryan Reynolds para confirmar e aprovar um plano para implementação das medidas acima, garantindo a segurança física e emocional de Blake Lively, seus funcionários e todo o elenco. Sabe o que é doido? São 30 cláusulas. E são só coisas básicas. Não sei nem o que falar. E equipe no futuro. Gente, isso existe. Esse documento foi enviado à produtora do Justin Baldoni antes de todo mundo retomar a gravação no início de 2024. Eles fizeram uma mega reunião sobre essas demandas da Blake Lively. Isso foi antes de qualquer polêmica explodir. Isso era uma coisa que estava rolando nos bastidores. A Blake conta que tinha direito a um representante com ela nessa reunião e como o assunto era muito íntimo, ela acabou escolhendo seu marido. Por isso o Ryan estava tão envolvido no projeto. Meses, vai ser bem difícil a Wayfair Studios conseguir provar o contrário agora, porque tem documento assinado por eles. Obrigada, que eles realmente receberam essas diretrizes. Então essa reunião realmente aconteceu. E eles reconheceram essa lista de demandas. E pra alguém ter feito essa lista de demandas, sabe aquele ditado? Se tem placa, tem história. Se tem regra, é porque alguém descumpriu. Se eu preciso solicitar um coordenador de intimidade, se eu preciso solicitar isso, aquilo, é porque faltou antes. Então o negócio ficou bem complicado aqui, porque a Blake Lively precisou entrar com os advogados, tamanha insalubridade daquele set. Sendo assim, as gravações foram retomadas em janeiro desse ano e elas acabaram em fevereiro. Agora, com as novas condições da Blake, não tivemos grandes problemas. O plot veio durante a pós-produção do filme. Por quê? Porque o Justin e a sua equipe já sabiam o que a Blake pensava deles. Eles já sabiam tudo o que ela tinha passado no set e o que ela tinha a dizer sobre o trabalho. Inclusive foi aqui que eles deram um follow no Justin. O Ryan Reynolds até bloqueou ele das redes sociais. E aí bateu medo no Justin. O que o público vai pensar quando vê que ninguém tá promovendo esse filme comigo? E, pior, e se a Blake estiver planejando ir a público com todo aquele caso? O jeito é a gente começar a se programar agora pra fazer alguma coisa. Ai, eu sabia que ia chegar esse momento, mano. Eu tinha certeza. O Baldoni comunicou sua equipe de marketing que precisava de uma estratégia preventiva que pintasse ele como um cara muito gente boa, enquanto a imagem da Blake fosse descredibilizada ao máximo. Não diga. Essas informações estão listadas na queixa judicial com uma série de prints de conversas obtidas por meio de intimação judicial. Eu não sei quem foi, tá? Eu não sei de qual mão saiu isso, mas eu sei que foi por meio de uma intimação. Os advogados conseguiram acesso às conversas e os prints e e-mails estão todos lá, pra todo mundo ver. As principais conversas são entre o Justin Baldoni, a publicitária Jennifer Abel e a especialista em gerenciamento de crises Melissa Nathan, que foi contratada justamente para lidar com isso. O papo começa com o Justin dizendo que foi bloqueado pelo Ryan e que tá... He blocked you? Is he a 12-year-old girl? Nossa! Imagina que loucura, o marido da mulher bloquear o cara que tava falando de pornografia, falando que falou com o pai morto dela, falando que queria ver a teta dela, mordendo o lábio dela. Que loucura ele bloquear! Meu Deus do céu! Tá preocupado com o que ele e a Blake podem tentar fazer durante o lançamento do filme. E aí começa todo um movimento da equipe de marketing pra tentar proteger a imagem do Justin enquanto mancha a reputação da Blake. O bate-papo principal é entre a Jennifer, que respondia pelo Justin, e a Melissa, que foi contratada pro gerenciamento de crises, como eu te disse. A Jennifer diz pra Melissa: o Justin quer sentir que podemos enterrar a carreira dela. E a Melissa responde: você sabe que nós podemos enterrar... He wants to feel like she can be buried. O Justin quer sentir que podemos enterrar a carreira dela. E a Melissa responde: você sabe que nós podemos enterrar qualquer um. Eles elaboraram uma estratégia de marketing pintando a Blake Lively como controladora. Lembra que ela contratou um cara pra editar o filme? Essa era a proposta deles. Vamos colocar que ela tentou engolir o filme só pra ela. O Justin ficou meio incerto com essa proposta. Ele disse que não se sentiu tão seguro quanto se sentiu na conversa. Parece que eles tiveram uma reunião e aí ele sentiu que a Melissa ia fazer muito mais, e quando chegou esse projeto falando só sobre a Blake ser controladora, ele achou que era pouco. Tudo isso de acordo com o documento, tá bom? Eu não tava lá, eu não tive conversa nenhuma. Tô te dizendo que tá lá na justiça. Coitado do Divo tendo que falar que foi de acordo com o documento e que ele estudou pra fazer o vídeo e que isso não é, sei lá, uma briga de quem tá certo e errado. E aí a Melissa responde: entendo. Ai, mas é porque a gente não pode escrever tudo que planeja fazer, né? Imagina se isso cai em mãos erradas. A gente não pode escrever que vai fazer isso, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Ou seja, eles estavam arquitetando alguma coisa. Ela botou: nós não podemos escrever que queremos destruí-la.
que não podia estar escrito. Nas imagens obtidas pela intimação judicial, o Justin mostra um print do Twitter de uma thread que dizia momentos em que a Hailey Bieber foi uma bully com outras mulheres. E ele mandou, é disso que a gente precisa, dando a entender que ele quer causar o mesmo burburinho com a Blake. É engraçado porque o The New York Times até diz, caramba, né, e esse é o mesmo cara que agora, no começo de dezembro, tava sendo homenageado no Vital Voices Solidarity Awards, como o homem que advoga pela causa feminina. E agora ele tá aqui, né, mostrando uma mulher sendo apedrejada no Twitter e falando, a gente tem que fazer isso com a outra também. É uma grande ironia nessa situação, né, se tudo for verdade. Um grande supostamente aqui. Enfim, a publicitária, a Jennifer Abel, diz... Gente, imagina tu mandar... Cara, eu não consigo imaginar tu pensar assim, caralho, é isso. Matheus, vem cá. E eu mandar pra ele uma thread de Twitter e falar, é isso aqui que a gente precisa pro nosso futuro aqui. Que isso já tá encaminhado. E é aqui que entra uma outra equipe de marketing também listada nessa queixa, que foi contratada pela equipe do Justin pra, entre aspas, começar um domínio nas redes sociais, criando teorias e mudando a narrativa dos fatos. Era isso que essa nova empresa prometia fazer. Olha uma mensagem entre a Jennifer publicitária e o Jamie Heath da Wayfair Studios. Obrigado pela ligação. Confidencialmente, estou jantando com uma amiga de mais de 12 anos que escreve para People Magazine, Fox News, In Touch e Us Weekly, e ela está completamente informada sobre a situação e pronta para levar essa história da Blake usando o feminismo como arma para qualquer um de seus veículos assim que dermos o sinal verde. Ela odeia a Blake, já ouviu histórias antes e fará qualquer coisa por nós. Só já foi a Taylor. Pra você saber. Em outra mensagem, a Melissa Nathan mostra com orgulho a manchete do Daily Mail. Blake Lively está prestes a ser cancelada. Uma série de vídeos difíceis de assistir que surgiram após uma sessão de perguntas e respostas desastrosa para promover É Assim Que Acaba pode manchar para sempre a imagem dourada da estrela de Hollywood. E a Jennifer Abel diz, caramba, dessa vez você se superou, hein, Melissa? E ela responde, é pra isso que vocês me contrataram, né? Eu sou a melhor. Mostrando que eles plantavam essas matérias pra queimar a imagem da Blake mesmo. E lembra que eu te disse que eles contrataram uma fubanguice sem tamanho. Uma outra equipe de marketing? Ela pertence a um cara chamado Jed Wallace, que ninguém sabe direito quem é ou o que faz. Ele tem pouquíssimo histórico digital, e ele trabalha Deve de um jeito ser trilionário. A gente só sabe que ele trabalhou de algum jeito nessa campanha de difamação contra a Blake, porque em várias mensagens a Jennifer e a Melissa diziam coisas como, mas isso foi graças ao Jed, ele arrasou, eu vou mostrar isso pro Jed, ele consegue reverter isso aí rapidão, o Jed vai dar um jeito no Reddit, o Jed vai dar um jeito no Instagram. Foi uma campanha massiva nas redes sociais, pra só chegar até você conteúdo falando mal da Blake Lively. E como eu te disse, um dos grandes motivos de toda essa... Nanda, eu tô meio assim nos últimos tempos. Foi o jeito com que os atores divulgaram o filme. O Justin de um jeito sério e a Blake e o resto da equipe de um jeito leve e despreocupado. De acordo com os isso aí eu acho meio advogados da Blake, ela e a equipe só estavam seguindo o contrato que foi firmado com a Sony, a distribuidora do filme, para promoção dele. Eles anexaram no documento o plano de marketing da Sony, o plano que eles precisavam cumprir. O que evitar? Foque mais na força e na resiliência da Lily, em vez de descrever o filme como uma história sobre violência doméstica. O empoderamento não é apenas enfrentar a dificuldade, mas também é ter o poder de se superar dentro de si mesma, crescer com isso e desenvolver autonomia para mudar o futuro. Evite descrever o filme como uma história de amor e um triângulo amoroso. É a história de Lily aprendendo a assumir o controle do seu futuro. Evite falar sobre o filme de forma que ele pareça triste ou pesado. É uma história de esperança. Evite dizer que o filme representa a história de todas as mulheres. Existem muitas histórias sobre violência doméstica e esta é apenas uma perspectiva, inspirada pelas experiências pessoais de Colin Hoover enquanto crescia. Segundo o texto, a Blake Lively, ao responder às perguntas de um jeito leve e descontraído, estava só cumprindo o briefing que foi dado a ela. Briefing esse que, de acordo com eles, o Justin também tinha combinado em seguir. Pouco tempo antes da estreia do filme, o Justin estava mantendo o mesmo tom que o resto do elenco, indo em evento de floricultura, participando de negócio pra fazer buquê, tratando a divulgação como algo muito leve e com a temática de flores, até que o plano deles entrou em ação. Nas trocas de mensagens, a gente consegue ver o Justin dizendo que, como as pessoas estranhariam, vendo ele promover... Shift his own public narrative to focus solely on survivors.
ver o filme sozinho, Que nojo. ele precisava mudar a narrativa para parecer que ele estava divulgando o filme de um jeito diferente. Nas mensagens, ele pede para que as publicitárias procurem vítimas de violência doméstica que possam falar nas redes sociais. Ele pede também para que elas coletem mensagens nas DMs dele para ele postar no feed. E as publicitárias... Gente, ele tratando como se realmente fosse uma thread do Twitter, né? tiraram essa ideia da cabeça dele. Elas falaram que seria muito pesado compartilhar relatos assim, ou fazer um movimento tão brusco durante a divulgação do filme. Em mensagem pra Jennifer, o Justin disse: "Acabei de pousar, qual é a estratégia pro TikTok? Eu gostaria que vocês começassem a postar só..." Me irrita um pouco que ele fala tudo errado. Primeiro, ele não coloca o ponto de interrogação, já ia me irritar, sabe? TikTok, ai, olha. Somente falando sobre violência doméstica e clipes explicando por que esse filme é tão importante. Além disso, preciso que vocês realmente acompanhem todas as histórias em que eu sou marcado. Acho que deveríamos dizer a todas as pessoas para me marcarem, para que possamos ver as reações das pessoas ao filme e repostar tudo. As próximas 36 horas são cruciais e precisamos focar nisso. Procurem as mensagens mais emocionantes e impactantes de sobreviventes apoiando o filme e repostem. Preciso que encontrem sobreviventes compartilhando suas histórias e amplifiquem isso na minha página e no TikTok. A Blake acusa o Justin de capitalizar em cima do sofrimento das mulheres. Tem mensagem dele dizendo quais programas ele quer aparecer e o que ele quer falar sobre ele mesmo, plantando a semente de que ele é neurodivergente e antissocial, o que serviria como desculpa para ele estar afastado do elenco. Meu Deus. Que triste é a gente conhecer gente assim, né? Quando na verdade é o elenco que está afastado dele. O ponto é, o plano funcionou. A imprensa começou a alimentar a ideia de que o Justin estaria divulgando o filme certo, reizinho sensato, enquanto a Blake estava sendo irresponsável com essa promoção. Tem mensagem das publicitárias comemorando isso também. A Melissa diz o seguinte pra Jennifer: "A maioria das redes sociais está tão pró-Justin que eu nem concordo com metade delas. LOL. Ele não percebe o quão sortudo ele é. Precisamos mostrar pra ele o quão sortudo ele é." Ou seja, até elas estavam dizendo que não concordavam com metade dos elogios que o Justin estava recebendo e que ele era muito sortudo que a internet comprou o lado dele. A Melissa continuou dizendo pra Jennifer que as redes sociais estão realmente bombando. É até triste porque isso só mostra como as pessoas querem odiar as mulheres. Minhas... Fubanga! Porra! Ai, nossa. And women like hunting witches too, doing your dirtiest work for you. It's obvious they wanted me, that's really brought you two together. Pra finalizar, nas mensagens, eles comemoravam que a manipulação deu certo e que, mesmo as notícias sobre os supostos desentendimentos no set, omitiam o fato da Blake ter entrado com um documento contra assédio pra continuar trabalhando. Eles celebravam que quase ninguém tinha levado a sério matérias de jornais que defendiam a Blake Lively. Assim que essa ação da Blake caiu na internet, os responsáveis legais pelo Justin Baldoni se pronunciaram, abre aspas, "A Wayfair Studios não fez nada de forma proativa nem em retaliação a Blake Lively. Essa é mais uma tentativa desesperada dela de consertar a sua reputação negativa. Essas alegações são completamente falsas, ultrajantes e intencionalmente sensacionalistas, com o objetivo de prejudicar publicamente e reaquecer uma narrativa na mídia." O advogado do Justin Baldoni diz que Blake Lively estava plantando histórias contra o cliente dele na mídia e por isso a Wayfair Studios contratou uma profissional de gerenciamento de crise durante a promoção do filme. Sim. E nesse sábado, assim, um dia depois que a queixa da Blake foi pra justiça, o Justin Baldoni foi dispensado pela sua agência, a WME. A gente não tem muitos detalhes, a gente só sabe que isso aconteceu agora e provavelmente foi resultado do texto escrito pelos advogados da Blake. Vale citar que a WME também é a agência que representa a própria loira. Muita gente tá questionando por que a Blake demorou tanto pra se pronunciar, já que a internet tá comendo o juízo dela desde agosto. A gente não sabe, mas provavelmente foi pra organizar esse super documento enviado pra justiça agora. Temos quase 100 páginas de detalhes, informações, dias, horários. Não posta isso no YouTube porque vão te atacar pelas reações. Ai, que assim, mas é sempre. Prints, fotos. A própria intimação pra conseguir essas mensagens de texto também deve ter demorado pra sair. Não sei, mas
Essas coisas meio que justificam um atraso e uma espera grande em se organizar. É claro que dá pra Blake Lively ter sido vítima disso tudo e ainda assim ter sido meio sem noção na promoção do filme. E ainda assim ter sido grossa em outras entrevistas. Uma coisa não anula a outra. É bem importante deixar isso claro. Tem nada a ver também, né? Coisa de entrevista anterior, porra. O mundo não é preto e branco. Com certeza esse documento não inocenta a Blake Lively de tudo. Tem algumas coisas como o vídeo dela sendo arrogante com a jornalista que realmente não dá pra gente deixar passar. Mesmo sabendo que existiu uma campanha de ódio. Mas também esse documento agora mostra um outro lado da história, que joga holofote em cima do Justin Baldoni e da sua equipe. Vale lembrar que uma das críticas que a Blake recebeu foi por dizer que o Ryan Reynolds tinha escrito algumas coisas do roteiro durante a greve dos roteiristas. E sobre isso, ela não teve nada a dizer nesse processo. Eu sempre digo, não vamos botar a mão no fogo por ninguém, mas eu, Fefo Caires, confesso que minha mão tá aquecendo um pouquinho mais pra Blake Lively agora. Gente, o processo é muito detalhado, conta coisas que aconteceram não só com a Blake, mas com toda a equipe. É que assim, como que tu vai negar essas mensagens, né, mano? Tem provas. Aquelas, as exigências dela ali, mano, eles nem negaram isso. Eu tô ansiosa pra ver esse outro da vídeo. Blake, que envolviam respeito por outros profissionais do set. Eu tô ligado que ele planejava envolver a Taylor, mas aí eu acho que ele deve ter colocado um pouquinho só, né? A mão na pequena consciência dele do vespeiro que ele ia se mexer. Sim. A equipe do Justin vai ter que lutar muito pra conseguir defender ele agora, porque o que a Blake juntou nesse documento é fortíssimo. Ainda mais com esse apoio da intimação judicial que conseguiu as mensagens de texto, não tem como ignorar o que a gente tá lendo, a gente tá vendo aqui a troca que teve. Mas enfim, essa é a mega atualização que teve a treta Blake Lively versus Justin Baldoni. Eu já estou até sem voz de tanto falar nesse vídeo. O que é que você achou disso tudo? A sua visão do caso mudou ou não? Comenta aí. Eu espero que você... Vou comentar. Parabéns pelo vídeo. Arrasou. Eu pareço uma tia, né? Comentando no YouTube.